Beleza, gente, vamos dar início aqui ao nosso tempo, então. Ô, Lucão, você pode olhar para a gente começar, por favor? Obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos para entendermos um pouco mais da Tua Palavra. Abre os nossos corações, Senhor, que nós possamos reconhecer as nossas falhas e buscar aplicar o que foi ensinado para viver de uma maneira que te agrade, Senhor, e glorifique o Seu nome. Senhor, que seja com Filipe, dê direção, sabedoria, nós possamos estar em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa aula hoje aqui é o tal do super sincero, né? E eu dei um subtítulo para ela que chama Qual é o limite da verdade? Então, como o tema nosso é sinceridade, eu começo falando para vocês o seguinte: quando eu recebi esse tema, eu não gostei. Eu não gostei porque logo que eu comecei a estudar, como é que eu posso falar? Ele era muito fácil de decifrar. Quando a gente chega para uma aula dessa, a gente sabe que, beleza, é óbvio, nem toda verdade deve ser dita, é óbvio, a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala as coisas e como que a gente comunica, sem machucar, sem ser ofensivo, etc e tal. Então isso para mim foi muito complicado no começo, por conta dessa conclusão óbvia desse tema. A gente não vai chegar nessa aula aqui numa outra conclusão, numa outra alternativa, que não vai ser essa que vocês já sabem com relação ao que é verdade e como que fala a verdade. Mas o curioso foi quando eu peguei esse tema, eu lembrei de uma frase do meu avô. Meu avô, ele, no final da vida dele, ele repetia algumas frases que ele queria marcar, e dentre elas ele repetia bastante assim pra gente, para os netos. Fale sempre a verdade. Mas lembre-se, nem toda verdade deve ser dita. Mas existem algumas armadilhas aí nesse caminho, que é isso que eu quero tentar chamar a atenção da gente nessa aula de hoje. Porque a questão de falar a verdade, ela pode não levar para lugar nenhum. Eu vou mostrar aqui um vídeo para a gente começar a aula, que na verdade essa frase aqui minha, qual o limite da verdade, eu roubei ela de uma discussão que teve há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, no campo da comédia secular, quando o Rafinha Bastos fez uma piada totalmente desrespeitosa com aquela cantora lá, e como o tema é sinceridade, se eu posso chamar de cantora, a tal da Vanessa Camargo, mas foi uma piada muito desrespeitosa, e o debate na época foi: qual é o limite do humor? Vira e mexe a gente vai esbarrar nisso no mundo secular. Qual é o limite do humor? Uma piada que, de certa forma, machuca alguém, ofende alguém. E daí naquela época teve um debate, assim, para ser sincero, com duas pessoas, sabe? Nota 10, Roberto Justus e Danilo Gentili. E eu fiquei impressionado como os dois, defendendo o ponto de vista de cada um. O Roberto Justus estava defendendo que não, o comediante ele não pode fazer piada com tudo, e do outro lado o Danilo Gentili falando: não, nós temos a liberdade poética para fazer esse tipo de comédia sem ser ofensivo. E os dois argumentando, que você pega coisas que o Roberto Justus falou, você vai falar ok, que o Danilo falou, você vai falar ok. E é legal esses 5 minutos de vídeo, porque sabe aquele vídeo que você sai do zero e vai para lugar nenhum? Foi esses 5 minutos de discussão deles. E daí isso me fez refletir o seguinte, é isso que eu vou trazer aqui na aula para vocês. Como que a gente, então, baliza o conceito da verdade? Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Vamos ver se está com som aqui. Ó, são 5 minutos de pura chatice, tá bom? E a gente não vai chegar a lugar nenhum com a conclusão desse vídeo. Mas é só para vocês verem como que o conceito da verdade, mal usado, ele pode não servir para nada. Vamos lá. Uma vez eu fiz uma piada no meio do macaco jogador de futebol. Eu não pedi desculpas. Eu mantive a piada, fui até o final. Não tem lá? Ah, grazie. E naquele período, eu fui muito criticado porque eu não pedi desculpa, eu sou cabeça dura, eu não pedi desculpa, a gente pediu. Depois eu fiz uma piada com os judeus. Então,
bem, muitas pessoas se ofenderam. E eu falei assim, dessa vez eu falei diferente, eu pedi desculpa. E as pessoas disseram, sabe por quê? Você é um falso, você não quer pedir desculpa, porque você vai achar que está enganando quem, não sei o quê. Então, Mas peraí, Danilo, pelo amor de Deus. É muito engraçado essa história. As palavras são fáceis de falar. Quando você fala assim, você vai falar de estatística um pouquinho. Eu garanto a você que uma ou duas pessoas falaram isso, aí você traz como argumento. Eu garanto que 99% das pessoas, quando você pediu desculpa, te acharam humilde o suficiente de pedir. E eu vou te dizer, eu sou de origem judaica, não sou muito ligado à religião, mas eu sou de origem judaica. Eu deixei de ir no seu programa, na sua estreia, um desses primeiros programas seus, fui fazer esse comentário para não mudar. Falei, não, eu prefiro, não vou ficar julgando quem sou eu para julgar o Danilo Gentili, não quero julgar, eu estou me sentindo desconfortável em falar do Holocausto daquele jeito, para quem sofreu tanto quanto essas pessoas sofreram durante a história, e fazer uma brincadeirinha de mau gosto dessas, cara, eu vou no programa desse cara. Então hoje eu vou no seu programa, porque você se retratou, tá vendo como isso? Se você tivesse tido a mesma postura do Rafinha, mas eu talvez eu estivesse... tratei para você no meu programa. Não, você retratou que você achou que você foi feliz. Não tem humor, não tem que ser ofensivo. Você está falando, comparando o Holocausto, que por que os judeus não iam quando o metrô, do trem, da morte. Essas são coisas terríveis. Vamos falar dessa piada. O que você entendeu dessa piada? Não, eu nem lembro. Você então repete a piada. Você não lembra? E você Não, agora eu não lembro. Mas o que acontece Você é falou, assim. você fez alguma referência O que acontece é do metrô, não querem metrô em Genópolis por causa dos trens dos campos de concentração. O que acontece é o seguinte. Isso não tem graça. Não. O que acontece é o seguinte. Aqui, Não era essa a minha referência. se não tem graça, aí como comediante é Graça péssimo. seria ofensiva. Aí eu não sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Porque essa piada que eu estou dizendo é simplesmente gato escaldado também dá pé de água quente. Mas acontece muito hoje. Se você coloca a palavra holocausto, coloca a palavra macaco na mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse, ele disse judeu, holocausto, desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe como você fez isso. Interpretar você dizer Você não pode dizer aqueles assim. trens do Holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele. Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi a avó naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história para mim. Uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. Meu pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Agora você fala dos negros, quando fala dos negros, assim, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista achar engraçado. É diferente da loira. Você fala da loira é uma coisa genérica. Loira a gente sabe que cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos perfeita. Uma bobagem muito grande. Então dá para brincar. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira. Você está me dizendo o seguinte, você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burro. Isso aí todo mundo sabe que é uma idiotice. Não tem comprovação científica uma bobagem dessa. Entendeu? É bobagem. Okay. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu É sei tão disso, bobagem eu sei como a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade, é uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. E que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Se você me tratar como colunista, como alguém, não dá para comparar, mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um algo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco desse sentido. O melhor foi ele falando que o debate estava em alto nível, né? A humildade aqui também. E aí, quem está certo, quem está errado? Quem que mentiu? Ridículo, né? A cara de bobo dos dois estava assim, eu acho que cômico, né? Enquanto um falava, o outro
engolia o argumento e já pensava numa contra-resposta ali. É um debate, assim, igual o Justo falou, de altíssimo nível, realmente. Vocês querem ver de novo? Dá vontade? Não, né? Confesso que eu fico muito constrangido. Mas a sinceridade em... Vocês estão me ouvindo? Eu afastei um pouco o microfone aqui. Melhor. A sinceridade em excesso, ela pode ser constrangedora. Se eu perguntar para a Laura aqui, na escola lá, criança sendo sincera demais, ela deve ter algumas centenas de casos para contar de cômicos e também de tragédias, né, de crianças e a sua alta sinceridade. Eu fiz fui na Cobase, usei meu cabelo na semana passada, e daí cheguei em casa, minha mais velha Carolina, eu já tinha falado que eu ia fazer isso, já há algum tempo eu estou ensaiando, e ela não queria. E daí eu cheguei em casa, na verdade ele contou, seu pai fez isso no cabelo, ela chorou. Aí quando eu cheguei em casa, ela já tinha passado o choro, ela só chegou pra mim e falou assim, tá horrível, odiei. E é engraçado quando a gente vê a sinceridade dos nossos pequenos, né? A Rafaela, eu sempre vou falar da Rafaela aqui porque ela é uma coisa assim de outro mundo. Ela é muito sincera naquilo que ela pensa. Então você dá uma ordem para ela, ela olha para você e fala assim, não. Rafaela vai fazer tal coisa, não. Então, aí ela vai sofrer as consequências disso. Aí eu lembro meu avô falando, nem toda verdade deve ser dita. Então, minha pergunta para vocês, qual é o limite do humor? Qual é o limite da verdade? Qual é o limite da sinceridade? Eu faço essa pergunta, ela parece um pouco óbvia, mas na frase que eu coloquei como síntese aqui desse curso, eu faço uma provocação. Não sei se alguém chegou a pegar isso, não sei nem se alguém chegou a ler. Então, a gente vai ler essa síntese junto aqui, porque ela tem tudo a ver, e ela é o ponto de partida dessa aula toda. Eu falei o seguinte, a verdade é um princípio fundamental da nova vida em Cristo. Por isso somos exortados a falar apenas a verdade, deixando de lado a mentira e o tolo. Alguma coisa aqui? Alguma coisa que chama atenção aqui? Entretanto, vemos que este princípio bíblico tem sido usurpado por muitos como se fosse uma qualidade em si mesmo. E daí a conclusão desse curso, buscarmos entender o que de fato é a verdade bíblica e como aplicá-las em nossas vidas. A minha pergunta aqui para vocês é o seguinte, tá nessa minha afirmação aqui. Esse princípio bíblico tem sido usurpado como se fosse uma qualidade em si mesmo. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Eu estou falando que um princípio bíblico não tem qualidade em si mesmo. Faz sentido isso? Eu estou falando que uma verdade, o princípio bíblico, a gente vai discutir um pouco o que é, mas de uma certa forma, estou falando que uma verdade bíblica não tem fundamento nela própria. Deixa eu entrar nesse raciocínio aqui, para a gente poder entender melhor o que eu quero dizer. Eu estou buscando aqui nesse curso com vocês me deram 3 perguntas para responder até o final dessa aula. A primeira é, ser sincero demais é ser verdadeiro? Já pensei na resposta de vocês. Depois, no final da aula, vocês vão me falar se vocês mudaram a sua resposta ou não com relação a essa primeira pergunta. Ser sincero demais é ser verdadeiro? Resposta simples, sim ou não, pensa aí. Segunda pergunta, como saber o que falar e a hora de falar? Nós vamos gastar a maior parte do tempo com essa pergunta aqui. E a terceira pergunta é, o que a Bíblia tem a dizer sobre falar a verdade em amor? Na verdade, a pergunta 2 e a 3 estão aqui nas minhas respostas ao longo dessa aula, estão bem ligadas uma à outra e vão ser respondidas paralelamente, conjuntamente, continuamente aí. Vamos lá, quando eu falo aqui da gente usurpar um princípio bíblico, eu estou me referindo aqui à ação da gente tomar posse dele pela força, né? Conforme o próprio conceito da palavra usurpar significa tomar posse pela força, no sentido de você pegar algo de valor e desprover desse valor. Como que você pega uma verdade bíblica e tira o valor dela, se ela é uma verdade bíblica? Minha primeira pergunta então para vocês é, o que é uma verdade bíblica? O que é um princípio bíblico?
Quando vocês escutam isso numa escola bíblica, numa pregação, o princípio aqui então é tal, tal, tal. O que vocês entendem por princípio bíblico? Me ajuda. Caio, o que você entende por princípio bíblico? Algo que você, assim, não deixa de ser uma verdade, né? Que você aplica na sua vida toda. Ok? Isso faz parte do princípio, tá certo? Tem mais? O que vocês entendem sobre? São ordens. Ordens. Por exemplo, falar a verdade é uma ordem. Ser verdadeiro é uma ordem. O princípio é imutável. A aplicação talvez seja variável. Concordo, o princípio ele é imutável, mas nessa minha afirmação aqui, você não concorda que eu estou falando que ele é mutável? Se eu posso desvalorizá-lo, mas tirar ele do seu absoluto? Não, eu acho que é por causa da aplicação. Fê, mas assim, se você não entende, princípio e verdade são duas coisas diferentes. Porque, o princípio aqui é esse Jesus pode não ter falado exatamente aquilo, mas o princípio é esse. Tá querendo chegar, porque assim, a verdade é uma não dirás falso testemunho. Isso aí é uma verdade absoluta, é um mandamento absoluto. Sim. O princípio, aí a gente vai conversar, eu entendo que o princípio dessa aula é conversar mais ou menos isso. A gente vai abordar várias, não é isso que você quer dizer com princípio. Não. Posso estar errado, tá? Eu quero chamar o princípio de uma verdade absoluta. Quer ver uma coisa? Uma pessoa fala assim, eu não tomo álcool porque é contra meus princípios. Certo. Então é aquilo que eu acredito. Agora, se eu colocar o atributo bíblico, a palavra princípio, aí é pautado na verdade de Deus. Beleza, isso sim, são duas coisas diferentes. O que é um princípio pessoal, um princípio secular, mas o que é um princípio, uma verdade bíblica, tá certo? Pontua para mim o que é princípio e o que é mandamento. Mandamento é uma ordem, posso falar, direta. Eu acho que o Nick deu um bom exemplo, não dirás falso testemunho. O princípio é aquilo que você tira de um texto como a verdade do texto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem já leu aquele Vivendo na Palavra do Hendricks, um livro sobre método de estudo bíblico? Ele vai usar ali lá no livro dele o conceito do oia, né? Então, para você, quando você estuda um texto bíblico, você observa, você o interpreta e finalmente você aplica. E aqui na aplicação, na parte final, é que ele vai falar sobre o que é um princípio bíblico. E ele fala o seguinte, a afirmação dele sobre o que é um princípio bíblico é uma declaração sucinta de uma verdade universal. O que ele pega? Ele vai pegar aquele texto, fez suas observações, fez a sua interpretação, o texto está falando isso, ele faz um resumo daquilo que o texto está falando e tira uma aplicação daquilo. Esse resumo geralmente ele vai tentar fazer com uma frase, com palavras, com coisas assim, e é isso que ele está chamando de princípio. Verdades que ele tira de um texto. Verdades que a gente tira de um texto. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou criticar alguma coisa aqui? Até aqui está tudo bem? Princípios são verdades imutáveis, atemporais, que a gente tira de um texto bíblico. Eu tentei traduzir isso daqui com um pouco do Hendricks, com um pouco do que eu entendo do assunto, e falei o seguinte: primeiro, deve-se destacar um princípio bíblico para que o texto torne-se palpável e, posteriormente, este o auxiliará a aplicar a verdade bíblica. Sem o princípio, sem o entendimento do texto, você não é capaz de aplicá-lo. Sem a verdade, você não tem elementos para aplicação de um texto bíblico. Se eu tiro verdades, princípios, conceitos absolutos da Bíblia, de novo eu vou questionar minha frase lá. Como que eu desqualifico algo que é bíblico e algo que é verdadeiro? Você não acha que o princípio é a essência moral de um mandamento? Eu acho que tem isso, não acho que é isso. Eu acho que isso faz parte. Mas vamos lá, a verdade não é moralmente essencial? Sim, porque eu posso ter tanto um princípio bíblico quanto um princípio mafioso, entendeu? Ambos são verdades. Sim, beleza. Eu posso agir de acordo com o código de conduta da gangue que eu pertenço e é uma verdade, correto? Não, mas está de acordo com os princípios do que aquela organização representa. Tá, concordo. Então, quando a gente pega um mandamento, por exemplo, não sei,
exemplo, você precisa pensar no exemplo, ele está explicitamente dito para aquele contexto, na igreja primitiva e tal. Eu não tenho mais aquele cenário aqui, mas eu entendo qual foi o padrão moral, qual foi o padrão de moralidade divino que foi usado. Por exemplo, o véu. Sim, eu pensei em Romanos 14, na carne sacrificada. Você não tem aquele mandamento a ser seguido à risca, como verdade, como ordem, mas você retira qual que é o padrão moral de Deus que está sendo refletido. Isso é o princípio, é isso aí. Esse é o princípio. Então, mas ainda persiste o meu questionamento aqui. Qual que é o padrão moral, então, por exemplo, do texto do uso do véu? Alguém lembra aqui? O que falou? Santidade. Você está adequado. Esse é o princípio. Agora, você pode usar a santidade e desqualificar esse princípio e usar ele de qualquer forma? Pode. Quando você usa o princípio moral de santidade, o princípio absoluto da santidade, e torna ele algo legalista. Você faz do princípio um juiz. Ele não tem esse valor. Ele é absoluto, mas você está usurpando o valor dele para algo que te agrada, ou que te satisfaz. A grande questão aqui, e a gente vai eu já vou dar o spoiler de onde a gente vai chegar nessa aula, mas a grande questão é em que ponto está o agradar a Deus e em que ponto está o agradar a você mesmo. Talvez o exemplo mais à tona hoje na sociedade. Qual o limite do amor? Amor é um princípio bíblico, um absoluto, cristão, bíblico, correto. O que o mundo faz com o princípio bíblico do amor? Vale tudo. A ponto de afirmar, Jesus é amor, então ele aceita qualquer tipo de forma de amor. Não, isso é mentira. A gente consegue pegar sim um absoluto bíblico e transformar ele em algo pecaminoso. Esse é o tamanho do potencial da nossa capacidade humana. Porque eu já falei isso, um princípio bíblico eu entendo que de fato é uma verdade bíblica. Se é uma verdade bíblica, como que a gente tira ou desqualifica ele? É aquela minha pergunta. Uma das tentativas de responder essa pergunta que eu fiz foi talvez um pouco nessa resposta aqui. Não existe um princípio bíblico contido apenas em um único versículo. Todo princípio tem seu respaldo em outras passagens. O que eu quero dizer com isso? A gente, num momento estudando, por exemplo, a passagem do véu, a gente entende o princípio de santidade. Com a Bíblia a gente consegue fazer o quê? Demarcar quais são os limites, como que é o uso desse princípio de uma maneira também bíblica, verdadeira e adequada. Pensa bem nesse curso aqui, na proposta desse curso, super sincero. Verdade é um princípio bíblico, um absoluto bíblico, falar a verdade é. Mas quando a gente usa em excesso, a gente pode estar fazendo o quê? A gente pode pecar. Olha que loucura que é. Quando você tenta pensar logicamente, não faz o menor sentido. Só eu que fiquei com essa pulga atrás da orelha. Mas sabe o que é isso, gente? É o potencial que a gente tem de fazer o mal. Vou falar também disso já um pouquinho mais pra frente. Mas o nosso potencial de tornar algo que é bom pecado ou pecaminoso é muito maior do que a nossa... Na verdade, a gente nem tem, mas é muito maior do que a nossa capacidade de realmente usar de um princípio, uma verdade bíblica da maneira correta. A gente tem muito mais chances de pegar uma verdade bíblica e distorcer do que usá-la da maneira que agrada a Deus. Olha cada um para dentro de si agora. Faz esse exercício. Nesse sentido, sim, sejam bem sinceros com vocês. Quem está sendo pego de surpresa com isso que eu estou falando agora? Gente, isso é estratégia satânica. Foi assim que ele convenceu o primeiro pecado. Pegou uma verdade, distorceu com uma aplicação inválida.
Adão e Eva caíram. Igual a gente cai fazendo exatamente a mesma coisa. Podendo ser o ponto de partida algo bom, valioso, absoluto, verdadeiro, bíblico, de Deus. Um princípio é um absoluto conforme as próprias delimitações encontradas nas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus define não somente qual o princípio, mas também como se apropriar deste da maneira bíblica verdadeira e adequada. Alguém me chamou? Tudo bem até aqui? Faz sentido? Difícil, meio confuso, mas faz sentido? Lá na minha síntese, eu falo que nós somos exortados a falar apenas a verdade. E eu usei ali o texto de referência, Efésios 4:25. Em maio e junho, eu dei um curso aqui de 8 domingos em Efésios. E lá a gente viu que basicamente o que a carta de Efésios está falando é de como que é o contraste da velha natureza com relação à sua nova vida em Cristo. Efésios 4:25 fala o seguinte pra gente: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O que ele está falando aqui? Que existia um procedimento condizente e natural à sua velha natureza, que é o quê? Mentir. Só que agora, na nova vida em Cristo, cada um fale a verdade com o seu próximo. Consegui tirar 3 coisinhas aqui primeiro. Primeiro, o que é uma verdade? Ele já começa falando aquilo que é extremamente contrário ao que é mentira. Mentira é enganação, é falsidade, é dolo, é um procedimento satânico. Alguém abre para mim João 8:44. O que fala lá? Vocês já sabem o que fala. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu acho que aqui está fácil de enxergar. A mentira não tem respaldo divino para ela, para a ocasião dela, para a utilização dela. A mentira, com efeito de enganação, de dolo, de falsidade, ela é um procedimento extremamente e unicamente satânico. E quando João fala aqui de Satanás, é interessante como ele qualifica Satanás, né? Foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Pecado, todo pecado é enganação, o que? As promessas do pecado. Porque nele não há verdade. Qualquer estratégia satânica visa enganação, tirar você da verdade, da luz. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, é natural que ele faça isso. Fala do que ele é. Olha que como fica até um pouco mais confuso. Então, se eu estou falando que nem toda a verdade deve ser dita, mas se eu omito a verdade, eu não posso estar correndo risco aqui de ser mentiroso, de ser falso. Qual o limite da verdade? Eu não sei se você vai falando de Provérbios 26. Pode falar. Senão não vou falar. Não, vai? Não. Então vamos lá. De 19 a 20 fala assim: o louco que atira brasas e flechas, como louco atira flechas e brasas mortais. Assim o homem que engana o seu próximo e diz: estava só brincando.
23 fala assim: quando uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas o coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Aqui não necessariamente ele está falando mentira, ele está falando verdade. O coração completamente distorcido. Então, quando você faz essa pergunta, é muito difícil numa conversa você entender a intenção da pessoa. E aí é o Senhor quem entra. É o Senhor que entra para convencer a pessoa de que você fez uma coisa com essa verdade. Então, assim, a comunicação ela é uma coisa muito complexa, porque se você me diz uma coisa, embora seja verdade, e pode ser para o meu bem, eu posso entender como para o meu mal. Ou que seja para te tirar de um prumo, para alguma intenção maldosa ali por trás. Ou no caso de uma fofoca também. Exatamente. Pois é. É o debate que a gente viu no começo da aula, dois falando a verdade, ninguém ali mentiu no argumento. E aí, dava para ver na cara dele a intenção de cada um dos dois ali, era ganhar. Era bater no outro, era humilhar o outro. Não é só de falar a verdade, a Rose já falou o que é a essência da verdade, é a sua intenção. Gente, de novo, qual que é o segredo disso? Nenhum. Nossas intenções podem ser pecaminosas, é o nosso coração que está em jogo aqui. E de fato, do outro, igual a Rose falou, e eu concordo, é difícil você saber. Porque às vezes você nem vai saber. E eu até arrisco a falar, e nem cabe a você tentar saber e julgar. Porque igual a Rose disse, é com Deus. Mas a minha intenção aqui é que a gente olhe para os nossos próprios corações com essa sinceridade. Por que eu falei o que eu falei? Qual foi a minha intenção? Vale a pena eu abrir a boca para falar sobre isso? Se eu falar, o que vai acontecer com o meu relacionamento com Deus? Isso daqui é muito curioso. Uma vez, numa situação de evento de final de ano em família, no término do evento estava o pessoal arrumando tudo lá. E tinha umas senhoras limpando, varrendo, pegando coisa da mesa, e 3 moleques folgados sentados. E daí, eu estava ali tentando ajudar, não cheguei ao nível daquelas senhoras ali em termos de excelência e qualidade, mas estava tentando ajudar, não estava parado pelo menos. E vi aqueles moleques, ai, tá cansado. A velha não está cansada lá? O que é isso? Só vocês estão cansados? Aí ele chegou uma hora e falou para mim, falou assim, vai lá falar com eles, pede ajuda deles. Eu falei, Dri, é que se eu for falar com eles, vai ser algo mais ou menos assim, eu vou começar, ô pessoal, o que vocês estão fazendo sentado aí? Vamos lá, meu, vocês estão folgados? Vai ser por aí, a início de conversa. Até o pessoal vai ser na paz, vai ser no amor. Dali pra frente vai ser um ataque de sinceridade, de um coração carregado de ira, de maldade, de maledicência. Que efeito vai ter isso para mim? Eu vou cometer um pecado. O problema está comigo. Se a gente for querer discutir se é pecado eles estarem lá sentados e não estar ajudando, é outra história. Mas e para mim? Vou além disso, se eu estou falando de intenção de coração, como é que está o meu espírito de servo naquele momento? Eu estou fazendo aquilo porque tem alguns moleques ali que não estão fazendo e eu sou bonzão e estou fazendo? Eu estou fazendo de sinceridade de coração para servir, para ajudar, para auxiliar? De novo, a gente não tem ideia do tamanho dos pecados que os nossos corações podem cometer, usando de princípios bíblicos verdadeiros como desculpa. Voltando ao nosso texto de Efésios 4, 25, então verdade é aquilo que é o contrário da mentira. Mais 2 coisas que eu anotei aqui. A verdade ou a comunicação verdadeira é a maneira correspondente ao exercício do falar entre os membros do corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala que cada um fale a verdade com o seu próximo. Eu não vou entrar aqui no detalhe de quem é o próximo,
Mas o texto de Efésios está falando basicamente da igreja. Nesse texto ele está falando sobre a unidade da igreja. Então aqui ele está falando sobre o nosso procedimento entre irmãos. É claro, nós como cristãos, novas criaturas em Cristo, temos que continuamente falar a verdade, seja quem for o seu próximo, da igreja ou fora da igreja. Mas é só a questão da aplicação do texto, aqui ele está falando de como a gente se comunica aqui dentro da igreja. E aqui reside um problema gravíssimo. Rose, você quer contar alguma experiência no seminário desses seus longos anos? Que bom. Dentre as milhares, eu não vou saber destacar alguma. O Du, então, que está começando agora, quer falar alguma coisa dos adolescentes, sabe como é que é? Relacionamento com os pais? Não. Gente, tá tranquilo? A verdade. Gente, isso dentro da casa do Senhor, eu vou falar assim logo de uma maneira jocosa, mas daqui dentro da igreja é um problema, né? A gente, por saber que pode e deve falar a verdade, usa a verdade de uma maneira tão desprovida. E às vezes a gente acha que está com a verdade porque é o nosso jeito, é o nosso método, é a nossa forma, e quer impor essa nossa verdade com uma crítica desconstrutiva, obviamente, não vai levar para lugar nenhum, mas pelo menos eu fui sincero. Eu acho que, infelizmente, eu não tenho dados para provar isso, mas por isso que eu falei, eu acho, a gente talvez escuta aquela frase, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, muito mais dentro da igreja do que fora da igreja. Sabe por quê? Porque o procedimento, igual a gente leu em João 8,44, o procedimento de uma criatura que não encontrou Jesus Cristo como seu Salvador é a mentira. Ele não precisa falar a verdade, a mentira serve. A mentira basta para ele, já tá resolvido. Ele vai proceder conforme o que é natural dele. João falou isso ali. Conforme o pai de vocês, o diabo, igual ele se referiu. Agora na igreja não. Na igreja, por a gente saber que tem que falar a verdade, meu amigo, que loucura que a gente faz. E por fim, a verdade, ela é um distintivo. É um distintivo do nosso novo eu em Cristo. Um cristão é um ser verdadeiro. Num cristão não há mentira, não há dolo, não há falsidade, não há engano. A verdade. O compromisso de um cristão é sempre com a verdade. Daí, como eu falei que a gente não pode tirar o princípio de um único versículo, o que mais que Efésios está falando para a gente ali sobre o uso da verdade? E aqui começa a chegar a nossa parte prática da aula. O próprio texto começa a dar umas dicas aqui para a gente, um pouco mais na frente, no versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Opa! Aqui a gente começa a ter, então, uma ideia de qual é o limite da verdade. Tem mais 3 coisas que me chamaram a atenção aqui, dessa marca, desse distintivo do cristão. Primeiro, a gente vai para o intervalo, e segundo, a gente volta a nossa. O versículo que a gente vai olhar agora é esse daqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E daí eu falei que eu tirei 3 pontinhos dela lá, para a gente poder discutir aqui. Primeiro, o que é uma palavra torpe? O que é uma palavra suja? O palavrão? Também, não unicamente. Lucas 6, 43 a 45. Abram suas Bíblias para a gente ver o que é uma palavra torpe, uma palavra suja. Lucas 6, 43 a 45. Alguém lê para mim, por favor. 43 a 45. Lucas 6, 43 a 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim,
Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Qual que é a qualidade do seu fruto? Qual que é a qualidade da palavra que sai da sua boca? O que não pode sair da boca de um cristão é algo que não corresponde à boca de um cristão. Igual o exemplo aqui da árvore. Nenhuma árvore boa dá fruto, assim como nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Um cristão é para ser uma árvore boa. Da boca do cristão não pode sair frutos ruins. A palavra suja não é um palavrão. A palavra suja é um fruto ruim. Um fruto que no cesto de frutas boas vai danificar todas as frutas boas. O resultado vai ser péssimo, será péssimo. Isso que é uma palavra suja. Algo que é ruim, não necessariamente um palavrão igual alguns pensam. Também, que ele vai falar que tem que ser boa para edificação. O conceito aqui de edificação ele é muito simples. O que vocês entendem de edificação? Eu lembro um pastor de jovens que eu tive lá em São Paulo, e ele entendeu a necessidade de ele fazer um curso de pós-graduação secular. Ele estava com umas necessidades de fazer talvez um mestrado, se aplicar mais na teologia. E daí ele conversando com um amigo dele não cristão, contando como é que foi a experiência de um acampamento, ele falou o seguinte para esse amigo dele: não, foi muito legal, o acampamento foi muito edificante. Aí o amigo dele olhou para ele e falou o seguinte: edificante? Você é construtor civil agora? Vocês estão fazendo edifício lá? Então a edificação, ela tem realmente esse sentido. Algo que constrói, que ergue, que vai para cima, né? Que não derruba, que não bota para baixo. Então, além de não sair frutos ruins da sua boca, eles têm que servir para construção, edificação, crescimento do corpo de Cristo. Não para aquilo que você quer, não para aquilo que você acha que tem que ser, mas aquilo que é bom para a igreja. E daí, por fim, eu faço uma pergunta aqui, que é como identificar essa necessidade. Eu não estou respondendo as perguntas aqui, mas eu acho que a grande questão disso daqui é como que eu identifico essa necessidade que o texto fala para a gente, apenas que for boa para a edificação, conforme a necessidade. A necessidade aqui é a construção, a edificação da igreja. Então, como que eu identifico isso? Vamos lá. Também o próprio texto de Efésios fala um pouco para a gente sobre essa questão da edificação. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui está falando um pouco do procedimento entre os irmãos. Então, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai, necessariamente você tem que falar, é melhor eu colocar dessa forma, ele tem que ser recheado de bondade e de compaixão. Caso contrário, a igreja não é edificada. O que pode destruir a comunhão no corpo de Cristo? O que pode desmoronar uma igreja? Tem uma palavra só. Divisão. Contendas. Divisão não. Pecado. É o pecado que destrói. É o pecado que acaba com os relacionamentos. Primeiro, do seu relacionamento com Deus, e na sequência dos seus relacionamentos horizontais. Primeira análise que a gente tem que fazer é a seguinte: há um pecado envolvido? Existe um pecado que tem que ser confrontado? Caso contrário, é necessário realmente abrir a boca para falar sobre isso?
E quando de fato a gente, então vamos lá por exemplo extremo, existe um pecado, como é que eu faço para tratar um pecado? Primeiro, Mateus 18:15, fala o quê? Chama o teu próximo, você e ele, converse com ele, aponte o pecado, e se resolveu ali, está ótimo. Esse é o procedimento. Privado e particular e bíblico. A tua intenção ali é ganhar o teu irmão. Fala, Lucas Lima. Eu estou tentando aplicar isso que você está colocando numa situação que é bem comum. A Rosana comentou no começo da aula que muitas vezes é mais difícil você entender qual é a verdade quando que você está tentando decidir se aquilo é fato ou não, é o que está dentro do coração da pessoa. Então, é diferente eu falar que a verdade é o fato ocorrido ou a verdade é o que se passou no coração daquela pessoa enquanto intenção. E se eu vejo uma situação que me sugestiona que o meu irmão teve uma má intenção ao fazer aquilo, se eu me omito, eu estou pecando contra o Senhor e contra o meu irmão, porque é meu dever prezar amorosamente pela vida dele, então eu preciso chegar lá e corrigir. Ao mesmo tempo, eu não posso garantir que ele está falando a verdade, então eu também não que ele está mentindo, então eu não posso garantir que eu estou entendendo de fato o que se passa no coração daquela pessoa. Como que eu me comporto de maneira amorosa nesse contexto? Como que eu confronto uma pessoa sem saber exatamente o que se passou no coração dela, para confrontá-la da maneira correta, prezando pela verdade, mas também sem me colocar como o Senhor da verdade na situação? Vamos lá. Você tem aquele incômodo, você está enxergando que a situação é uma situação pecaminosa e você vai abordar porque você entende aquilo como pecado e apresenta aquilo como um pecado. E a pessoa vai falar para você, não foi isso, não. Você entendeu errado. Aí ela com Deus. Você não pode fazer mais nada. E se de fato foi um pecado, e ela vier cair nesse pecado, lamente, ore, tenha compaixão e misericórdia. Não deixa isso no seu coração se tornar um motivo de maledicência, de difamação. Tanto que eu falei no começo da aula, minha preocupação aqui é individualmente com os nossos corações diante dessas situações. Pode falar, Rosa. Não, deixa eu só ver. Eu acho que você perguntou como você chega primeiro, né? O Felipe já deu o final. Eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar aqui, o Fernando me orientou como fazer o approach. Uma aproximação dessa, né? E ele sempre falava o seguinte, ele falava assim, peça para a pessoa te esclarecer o que você acha que você entendeu. E dessa forma você não vai com a sua conclusão, né? Então, olha, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Eu percebi dessa forma, é isso, né? E aí sim, se a pessoa falar não, é completamente diferente, aí você tem que entregar ao Senhor, por mais que você tenha percebido de outra forma. Obrigado. Né? Então, é difícil a gente fazer isso. Às vezes a gente vai com o Senhor da verdade, né? Muitas vezes a gente já vai incisivo. Eu vou trazer um caso aqui para a gente analisar que fala exatamente disso. Também Pode tem falar. aquela história dos 3 filtros, né? Aquilo que você vai falar é verdade, aquilo que você vai falar é bom e aquilo que você vai falar é útil, né? A verdade, bondade e utilidade. Bom parâmetro. Quer ver, gente? Abre para mim, eu vou pular um pouquinho para frente. Abre em Gálatas, deixa eu ver, Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas se fez necessário nesse momento. Gálatas capítulo 4, e eu vou ler para vocês do versículo 8º ao versículo 20º. Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, de 8 a 20. Espera lá que minha Bíblia não vai abrir aqui. Agora foi, obrigado. Então,
Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês... Cadê? É que ele apitou um negócio que saiu. Mas muito obrigado. Agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Gente, de maneira resumida, a gente vai ler rapidamente alguns trechos aqui em Gálatas. Isso daqui é o ápice da exortação de Paulo nessa carta. Por que eu falo isso? Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 8, Paulo vem preparando o terreno e ele fala o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que eu tenha pregado, que esse seja anátema. Paulo está falando o seguinte: como que vocês estão escutando uma outra coisa? Eu estou surpreso com isso, porque podia ser eu falando isso, não era para vocês estarem ouvindo. Depois, lá no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo começa a fazer uma série de perguntas e começa a colocar na cabeça da igreja lá alguns questionamentos. Olha lá, do versículo 1 ao versículo 5. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E vai assim uma série de perguntas atrás de outra aqui. E tem alguns elementos aqui no próprio capítulo 3, no versículo 26, por exemplo. Ele faz algumas considerações que eu achei muito interessante. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Lá no capítulo 4, 6 e 7, antes de começar a exortação, porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Para mim, Paulo ele utiliza alguns elementos que, curiosamente, eu vi isso em tempos recentes, que o mundo corporativo usa para tratar de comunicação entre superiores e os seus funcionários ali liderados que estão debaixo dele. Alguém que está no mundo corporativo já ouviu falar do tal feedback sanduíche? Você elogia, mostra o ponto negativo e termina com um elogio. De certa forma, esse princípio é mais ou menos tirado dessa estrutura bíblica. O que me chama a atenção é como que Paulo começa. Aqui, fazendo análise aqui do capítulo 4 de Gálatas, Paulo escrevendo: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que são conhecidos por Deus, como que estão voltando aos rudimentos fracos e pobres aos quais vocês querem servir de novo? A surpresa aqui de Paulo não é com as pessoas terem pecado ou terem se iludido pelo pecado. É como que um filho de Deus, e ele faz todo esse argumento aqui, a gente já viu alguma coisa em relação a isso, que tem o Espírito Santo habitado nele, está tendo uma reação como aquela. Então ele está surpreso. No versículo 11 ele fala o seguinte: receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Poxa, será que não valeu a pena ter ido aí? E lá no 20º ele conclui: bem que eu gostaria de estar aí para falar com outro tom de voz, porque eu estou perplexo. Paulo demonstra uma surpresa com aquela igreja. Vamos lá, gente, o que Paulo mais viu foi crente desviando da fé.
2 cartas lá aos Coríntios, igreja carnal. A surpresa dele aqui não é com o fato do homem estar cometendo um pecado, mas é porque isso ele sabe, ele conhece ele mesmo, tanto que ele até usa ele como exemplo no texto que a gente leu. Sejam como eu, porque eu sou como vocês. Eu sou de carne, eu sou de osso. A minha tendência de pecar é igual a de vocês. O que Paulo está fazendo é o seguinte, ele está se colocando no mesmo patamar. Ele está falando assim, nós, igreja de Gálatas, as igrejas da Galácia, e eu, Paulo, nós somos pecadores e temos total condição de cair no pecado, mas a gente não está mais escravo do pecado. A gente não precisa disso para viver. Um crente não precisa disso. Então, de certa maneira, ele começa a exortação dele aqui colocando paz no argumento dele. E ele usa um segundo recurso aqui, que é perguntas. Versículo 9, versículo 15, uma série de perguntas que ele vai fazendo. Ele não deu a resposta aqui. Ele botou a igreja para pensar. Ele chega com 2 pés no peito, chamando de insensatos? Chega, tem isso. A gente viu isso no capítulo 3. Só que Paulo está colocando eles para pensar. Eu acho que isso talvez responda um pouco da sua pergunta, Lucas. Pergunta. Bota o cara para pensar. É chato fazer isso? É desgastante? É. Exige tempo? É. Exatamente para você não sair falando besteira de qualquer forma. Desprovida, sinceridade exagerada. Uma conversa ela tem que ser pensada, tem que ser trabalhada, tem que ser cautelosa. Recentemente eu fui conversar com uma pessoa que não era um pecado, mas eu entendi que estava na beira de se cometer um pecado aquele caso. E o risco do pecado acontecer e ter outras proporções já era notório. Estava ali, estava na beira do precipício, eu consegui conversar com ele. Eu comecei a conversa exatamente nessa linha que a Rose falou. Você me falou aquilo umas semanas atrás. É isso mesmo? Eu entendi correto? E daí ele me explicou, ele esclareceu e era basicamente aquilo. E daí eu fui fazendo uma série de perguntas para ele. No final, ele falou assim, Felipe, mas eu preciso mesmo, já que ele está falando de pecado aqui, eu preciso mesmo me desgastar para resolver esse assunto? Falei, cara, eu acho que sim. Porque se vocês não têm condição de resolver um assunto desse tamanho, que tipo de crente é você? Qual é o tamanho da sua maturidade? Imagina quando o negócio se tiver coisas maiores para ser tratadas. Isso daqui tem que ser resolvido assim, ó. Não é para ter esse problema. E falei, e outra? Vocês estão na beira do precipício para cometer pecado. Já estão esbarrando em maledicência, já estão esbarrando na difamação, na fofoca, naquela piada irônica, que cutuca, que tende à ofensa, à maldade. Eu acho que é importante você resolver esse probleminha desse tamanho. Eu coloquei à disposição, se ele precisasse de ajuda, mas enfim, deu no caminho que a gente entendeu que era para ele seguir. Graças a Deus, Deus foi misericordioso. Se vai resolver, eu não sei. Ele falou que vai fazer, não vou ficar perguntando para ele se vai acontecer ou não, mas eu estou entendendo que está caminhando bem pelo que a gente observa de fora, né? Mas eu fiz basicamente pergunta, tanto que a nossa conversa inteira foi eu falando e ele fazendo assim. Eu falei, não quero que você responda para ele, pensa. É você com Deus, para você pensar. E no final, outro recurso que Paulo usa aqui são certas confirmações, isso eu achei muito interessante. Por exemplo, versículo 12, ele vai falar o seguinte: sejam como eu sou, porque também sou como vocês. Isso é o que eles peçam, irmãos. Vocês não me federem nada. Ele tira a pessoalidade daqui. Ele se coloca no mesmo patamar. Versículo 14: e por mais que a minha enfermidade na carne tenha sido uma provação, vocês não me tratavam com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Está elogiando aqui, está fazendo elogio sincero. Algo no seguinte sentido: olha o potencial que vocês têm de fazer o que é bom. E no 18 e 19 ele ainda fala: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês. Então, vocês se preocupam em fazer o que é bem, vocês têm zelo pelo bem. Meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Ele exalta aquilo que tem valor.
não só foi pancada. Ele não só chamou de insensato e parou por aí. Ele está levando aquela igreja a pensar, aquelas igrejas. Está levando o povo a refletir, está levando o povo a olhar o seu próprio coração. Eu acho que numa exortação nossa, uma exortação de verdade bíblica, ela não busca a nossa verdade. Ela busca ganhar o coração do nosso irmão. E isso é ele com Deus. Você vai apontar o pecado, você vai usar de recursos, de elogios, se eu posso falar assim, sinceros, para que a pessoa possa ver valor nela mesmo, que vai ter casos que a pessoa está se sentindo totalmente desvalorizada e você tem que apontar o seu valor. Você vai levar ela a pensar, mas ela vai ter que se resolver com Deus. É assim que se comunica a verdade bíblica em amor. Você não quer ganhar uma discussão. Por mais que possa existir um pecado, você não quer ganhar uma discussão. Se a pessoa estiver obstinada, lamentável. Sofra por isso, ore por isso, mas isso daqui não é pro bate-boca, não. Aí é com Deus, é ela e Deus. E cuide e atente-se ao seu coração, para que você não caia em pecados por conta disso. Eu conversando com essa pessoa, quando ele perguntou, né, mas realmente precisa tratar se não é pecado? Uma coisa que eu falei para ele foi o seguinte: não subestime o seu coração. Não subestime o potencial que a gente tem para fazer maldade. E eu usei exemplos meus para isso. Logo que eu comecei a conversa, eu usei de um artifício ali e tal, para depois usar isso no final da conversa. E ele olhou assim e falei: às vezes a coisa não é pecaminosa, mas o que você pode fazer com ela é que está o problema. A verdade em si não é um pecado, mas o que você pode fazer com a verdade é aí que está o problema. Alguém quer falar alguma coisa? Ou você quer complementar com alguma? Oi. Numa geração tão mimimi que a gente tem hoje, onde o pessoal não aguenta a verdade, como que você vê Jesus? Porque Jesus falou algumas coisas para algumas pessoas que eu entendo que não se encaixam tão bem aí no seu discurso. Tipo, raça de víboras? Raça de víboras. Tá, outras vezes foi extremamente sarcástico, né? Quando tá falando de Nicodemus. Você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Então são vários exemplos que Jesus vem e ele fala, né? Eu sei que ele é Jesus, né? Mas ele falou algumas coisas duras ali, no meio da raça de víboras, né? Ele vem falando umas coisas. Como você encaixa isso nesse discurso que você está passando aí? Eu vou... O que a Camila falou é correto. Cristo estava vendo do coração que ele conhecia a real intenção numa pergunta, num questionamento. A gente não tem essa habilidade. Então, eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado, porque a gente não sabe a real intenção. Quando a gente vê Jesus fazendo, o meu entendimento é porque ele podia fazer, porque ele estava vendo o coração. Igual a Camila falou, brincando, mas essa é a minha resposta. É porque ele é Jesus. Eu não gosto dessa resposta, porque a gente tem momentos sim que a gente tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais direto, né? Mas isso vai depender muito. Não tem, eu acho, uma fórmula para isso. Eu acho que a fórmula geral está mais ou menos daquilo que eu falei. Agora vai depender da sua tratativa com essa pessoa, da sua intimidade, do jeito que vocês conversam entre si. Tem um pastor amigo da minha família, que ele evangelizando um médico da cidade que ele morava, os dois, chucro, os dois, a tratativa deles era aquela. Mas quando conta a história, ele lendo a Bíblia do lado do médico, assim, pegava e falava assim: ô Medina, mete essa Bíblia na tua cabeça, cara. Como que você não está prestando atenção no que eu estou te falando? Olha isso. Mas era a tratativa dos dois. Vai no mundo sem burro. Esse tipo de conversa que eles tinham. Mas eles podiam conversar daquele jeito. A amizade deles era daquele jeito. Então, eu acho que vai depender muito. Aí é muito casuístico. É difícil eu ficar entrando em todas as casuísticas aqui para falar essa é assim, essa é assado. O jeito que eu converso com as minhas crianças em casa não é o jeito que eu converso com as crianças dos outros. Em defesa do argumento, Paulo reproduziu essa postura em diversas, e ele não é Jesus, obviamente. Eu entendo que às vezes a gente tem sido muito atacado e
às vezes a vontade de ganhar o argumento. Eu estou pensando em redes sociais, né? Tá bom. A pessoa escreve uma besteira lá e você, à vontade, a gente fica tão ofendido pelo tanto de mentira que a gente quer jogar a verdade, mas a verdade é que aquele bate-papo nunca vai convencer ninguém. Perfeito. Nunca. Concordo. Só que a gente tem essa postura de defender algo que está sendo violado descaradamente. Eu também tenho muito uma preocupação do equilíbrio entre a gente falar a verdade com amor para alcançar, mas também não sermos engolidos e sermos considerados seres não pensantes, não ilógicos até nessas discussões, porque parece que o cliente não pode apelar às vezes para uma discussão que requer um pouco mais de estrutura de argumento, de você provar ponto, de você declarar a verdade, porque as pessoas vão se ofender sempre. Então, assim, uma prática que a gente acaba se aperfeiçoando e vai vendo com a experiência de que não leva a nada. Sim, entendeu? exato. Esse é um problema. Fê, acho que tem uma chave disso que a gente está conversando. Volta na pergunta do Lucas. Desculpa, eu sou retardadinho, então demoro para processar. Mas a pergunta do Lucas, ou seja, acho que em qualquer, e a gente não é Cristo, mas veja, a gente tem o Espírito Santo. Então acho que a primeira ação que a gente tem que fazer, isso para a rede social, para qualquer circunstância, é a oração. Então peraí, eu não sei o coração da pessoa, eu tenho que ter cuidado e tal, mas acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é justamente orar pedindo a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque, de novo, existem circunstâncias na rede social, acho que você colocou muito bem, Camilo, que são armadilhas. A pessoa não está ali para aprender, ela está ali para te desafiar e para fazer você tropeçar. Então, você tem que ter sabedoria. Quando você vai abordar alguém, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está esperando você fazer isso, e essa semana eu tive um exemplo, uma ilustração disso, de uma pessoa que é líder de uma igreja, e nessa igreja existe a presença constante de um homossexual, e não é o problema do cara ser homossexual, mas o cara vai lá com peruca cor-de-rosa, o cara tem barba vestido de mulher, e ele está fazendo aquilo por quê? E a liderança da igreja se mobilizou para enquadrar o cara. E alguém na reunião falou, peraí, quem é que orou sobre isso? Porque veja, no meu coração está que isso é uma armadilha. Esse cara está querendo fazer alguma coisa contra a igreja. E aí, qual foi o passo da diretoria? Beleza, irmãos, vamos orar por uma semana e depois a gente toma. Uma semana depois se reuniram de novo e chegaram à conclusão de que sim, a gente está sendo desafiado, esse cara está querendo aprontar alguma coisa, se a gente tomar uma ação, provavelmente vai nos acusar de homofobia, de tudo que a gente sabe, e os efeitos para a igreja podem ser prejudiciais. Então, eu acho que é nessa questão, e eu estava pensando na hora que o Filipe falou, muitas vezes a gente usa a verdade como licença para matar, entendeu? É verdade? É verdade. Continua sendo verdade? Continua. Mas a forma como eu estou usando é desculpa para mim fazer a maldade que está no meu coração. Continuo falando a verdade, estou usando a verdade, mas eu não estou fazendo aquilo para construir, para gerar graça. Eu estou fazendo simplesmente para atacar. Sob um escudo. Ah, mas eu falei a verdade. Entendeu? Mas você matou, mas eu falei a verdade. Ô Camilo, eu tenho um problema muito grande com isso, porque eu não tenho rede social. Eu não sei usar e me leva para uma ilha assim, desmedida. Então é melhor eu não ver. E daí eu fiquei tentando arranjar justificativas para explicar essa minha opção. Tipo, a pessoa não está ali para um debate, não vale a pena, não é ambiente, não é assim que conversa, você vai escrever, ela vai escrever, aí vai chegar 50 pessoas concordando com você, 400 concordando com você, que dê like, sobe, desce, não vai para lugar nenhum. E daí eu estava olhando, essa semana semana que passou, o exemplo de Paulo em Atenas. Né? Tem alguma coisa que eu pensando, pô, se o cara do mundo está escrevendo isso, como que eu vou argumentar e conversar para a gente pelo menos ter um debate saudável? E eu fico, o que bota na minha cabeça, se eu estou errado com isso, é aquele texto que a gente viu. Se o mundo é assim, o que ele está fazendo nada mais é do que natural para ele, então vou fazer o quê? Né? É o jeito dele agir, é o jeito dele ser, não vale a pena entrar em discussão. Mas Paulo em Atenas, ele está naquela cidade lá, ele está vendo como que esse pessoal pode pensar em tanta filosofia louca, assim, aceitar qualquer coisa. E ele fica indignado com aquilo. Eu falo, pô, por que ele ficou indignado? É óbvio, em Atenas é aquele tipo de procedimento, né? E eu não sei quanto tempo que ele ficou lá, mas
Quando ele fez aquele discurso que ele fala do Deus desconhecido, não foi de uma hora para outra que ele fez aquele discurso. Ele sai das sinagogas, ele ia para o meio da rua, ele ia nas praças. Então ele observa um discurso aqui, observa uma coisa ali, vai se infiltrando, né, conhecendo, conversando, até que chega a oportunidade de fazer aquele discurso maior. Eu acho que, de novo, é minucioso, é trabalhoso, é planejado, não é de qualquer jeito. Esse exemplo de Paulo, ele me mostra exatamente isso. Paulo foi lá e falou e não adiantou de nada no final, porque o que eles queriam era só mais uma teoria ali, mas teve aqueles que de fato entenderam o discurso de Paulo. A grande minoria, se eu salvo engano, o texto vai falar de 2 ou 3, né? Mas Paulo não chegou lá e falou, ele esperou o tempo certo, ele analisou a situação, ele conheceu o que ele estava falando, tanto que ele cita poetas, porque ele aprendeu aquilo ali, escutando e estando junto, né? Então não é uma conversa, realmente não é uma conversa para rede social, porque por mais que você se planeje e prepare, escreve uma boa argumentação contra, o cara vai fazer o mesmo e o negócio não se desenrola. Então eu acho que é muito mais o trato pessoal, de conversa, entender, e que eu acho que é no mesmo sentido. O que você pensa disso? Por que você escreveu aquela coisa? Deixa eu entender. Você vai entrar no mesmo caminho. Você vai entrar no mesmo caminho. Paulo. A gente andou por 2 contextos, né? A gente começou falando do relacionamento entre pessoas na igreja. Sim. Mas também, quando a gente vai para a rede social, a gente está falando agora entre relacionamentos da igreja. Fora dela também. Fora dela. Uma coisa que a minha experiência com esse assunto acabou levando vocês falaram das armadilhas, né? Tem muita armadilha, né, nessa coisa toda. E nós, como igreja, a gente não pode esquecer de qual é o foco. O foco é a salvação de quem está lá fora. Se ele gosta da direita, se ele gosta da esquerda, se ele está apoiando a guerra da Ucrânia, se ele acha que judeu está fazendo extermínio, cara, esse não é o foco. Ele não entende o básico, né? Por que você está perdendo energia com isso? Eu concordo absolutamente. Né? Então, se você entra nessa batalha, o inimigo já usou isso daí para caracterizar, porque essa pessoa não vai mais te ouvir. Ela vai tirar você do ciclo de relacionamento, porque você, sei lá, é de direita, de esquerda, ou você ama os muçulmanos. Você perdeu, ele não vai te ouvir mais. Então, para que perder tempo com isso? Eu concordo. Eu acho que deve ser nossa primeira ponto focal de a gente funilar os nossos esforços, é para isso sim, mas existem momentos que esse debate vai acontecer, né? Vai ter momentos que isso vai acontecer também. Talvez essa solução seja se abstenha disso. Sim. Respira, sim, também ora, pede assim. De novo, qual que você vai ganhar? Né? Ou você vai só perder? E quando eu falo só de perder, não é perder o debate, é perder o teu relacionamento com Deus quando você cai em pecado. Esse que é o ponto mais crítico de tudo isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Felipe, o que o Rick comentou sobre a gente ter, às vezes, falta de baliza para poder falar uma coisa mais dura, como Jesus falou, e ficar com medo de se exceder na ira e até de mensurar, será que essa minha ira é justa ou não? O Jonathan Edwards, ele tem um comentário muito sábio a respeito da ira no texto de 1 Coríntios, que eu acho que cabe bem aqui, e que para mim serviu como um bom balizador do que é a ira. O primeiro comentário que ele faz é que em nenhum momento a gente é incentivado a se irar de acordo com os nossos princípios, mas a gente é incentivado a demonstrar a ira de Deus para aquela pessoa, não como um aplicador da ira, mas como um instrumento quase que didático, de chamar a atenção para aquela pessoa de que a atitude que ela está tomando está levando Deus a se irar contra ela. E quando nós agimos dessa maneira, nós não agimos querendo que a pessoa se adeque ao nosso padrão. A gente está chamando a atenção da pessoa de que ela está inadequada com o padrão de Deus. Dessa forma, ele diz que é legítimo a gente partir para uma abordagem um pouco mais truculenta
não no sentido de querer ofender a pessoa, mas no sentido de chamar a atenção daquela pessoa de que ela está se colocando numa posição de inimiga de Deus de fato. Então, a ira nesse sentido, ela não somente é válida, mas como um instrumento que Deus coloca na nossa mão para mostrar para aquela pessoa de que não está tudo bem ela continuar agindo daquela maneira. Estou de acordo com isso, concordo. E o meu ponto vai ter ambientes e relacionamentos. Ambientes e relacionamentos. Não é válido para todos os casos. Eu falei que eu tinha 3 perguntas para responder. Como saber o que falar é hora de falar. Então, a gente falar sobre... E aquela terceira pergunta, o que a Bíblia tem a dizer sobre falar a verdade e amor? A resposta é a mesma. Você vai identificar o momento, identificar a necessidade, se tem um pecado, se tem um risco de um pecado notório. Como é que é aquele texto de Provérbios? Eu acho que eu tinha anotado ele aqui. Puxa vida. Provérbios 17, 28 fala que até o louco, quando se silencia, ele se passa por sábio, né? Então, pensa bem. Se até um louco passa por sábio quando fica quieto, o valor de um silêncio, ele é muito maior. A verdade que você tem a falar, a sua sinceridade, tem que ser bem pensada se ela tem que ser falada ou não. Enquanto você estiver no silêncio, você vai estar na sua zona, numa zona de conforto, vai estar na frente, vai estar com vontade. Como saber o que falar, identificar o momento, de identificar o risco do pecado, identificar se de fato é um pecado, o que a Bíblia tem a dizer. A gente leu esses diversos textos, principalmente o texto de Gálatas, né, o cuidado que você tem que ter quando você vai abordar o próximo. E a primeira pergunta, ser sincero demais é ser verdadeiro? Não. A intenção do coração. Exato, eu acho que a pergunta aqui está errada. Ser sincero demais é ser verdadeiro. Nessa questão. Talvez ser sincero é ser bíblico? A sinceridade é um reflexo natural da verdade bíblica? Aí a resposta é não. Depende. Analise. Vamos lá para a gente terminar? Senhor Deus, agradeço por esse domingo, por esse tempo, pela edificação comunitária, pelo crescimento que a gente pôde ganhar do Senhor como igreja nesse momento de aula, de se debruçar na Tua Palavra e refletir sobre os aspectos que a Sua verdade tem para as nossas vidas. Abençoe a nossa semana, cuide dos nossos corações, da nossa boca, nos permita sempre falar a verdade, mas temperados, ó Pai, e balizados pelo Teu Espírito e pela necessidade, em amor. E é isso que pedimos, porque sabemos, ó Deus, o quanto nós somos propensos a usar até o que é bom para o mal. Cuide de nós, da semana, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.